Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Vitor e eu vou hoje falar para vocês um pouquinho de um conceito muito importante para a física, que é bem simples, mas que é muito importante. Enfim, vocês vão usar isso em qualquer matéria aí da física que vocês forem trabalhar com. E esse conceito é o conceito das grandezas físicas, né? Que podem ser divididas entre vetoriais e escalares. Mas antes da gente entrar nessa divisão aí, como diferenciar as grandezas vetoriais das escalares. Vamos primeiro definir o que é uma grandeza física. Então, uma grandeza física, botei a pergunta para vocês, é tudo que pode ser medido. Tá aí, qualquer coisa que a gente possa medir. Então, basicamente, se eu pergunto para você, qual é a sua altura? Você vai me falar isso, 1,70. Ou se eu pergunto para você, bom, quanto tempo você levou hoje para almoçar? Você vai falar, uns 30 minutos. Essas são grandezas físicas, são coisas que você pode medir. Você simplesmente mede exatamente. Se eu pergunto para você também, qual é o tamanho, qual é o comprimento da caneta que você está segurando aí, se você estiver segurando uma caneta, da caneta que está aí na sua mesa. Você pode simplesmente pegar uma régua, medir e falar, olha, essa caneta aqui tem 20 centímetros. E eu vou entender do que você está falando, vou saber exatamente o que significa 20 centímetros e vou ter uma ideia disso, porque é uma grandeza física, é algo que pode ser medido e é algo que está ali exato para a gente. O que não é uma grandeza física? Coisas que não podem ser medidas. Então, se eu pergunto para vocês agora qual é o tamanho do amor que vocês sentem pela física, vocês não vão poder chegar e falar, olha, Vitor, o amor que eu sinto pela física, acho que é 23,4. Não faz sentido, entendeu? A mesma coisa se eu perguntar para vocês, bom, qual é o tédio que você está sentindo nesse momento assistindo a minha aula de física? Vocês vão falar, pô, não vão falar, chegar para mim e falar, eu tô com um tédio de 17,3. Não, porque não faz sentido, porque o tédio e o amor não podem ser medidos, portanto não são grandezas físicas. Eles não podem ser medidos assim no preto e no branco, com a certeza de que você pode medir, por exemplo, uma caneta. São é, duas coisas diferentes. Uma é uma grandeza física, a outra não é. Então, eu botei também alguns exemplos para vocês entenderem, diferenciar o que é e o que não é uma grandeza física. Basta você se perguntar, pode ser medido com exatidão? Se puder, sim. Se não puder, não é. Então tá aí, tempo, massa, né, seu peso, sua altura. Contra-exemplos, coisas que não são grandezas físicas, amor, tédio, enfim. É, sei lá, medo, se você está com medo de um filme de terror, eu não posso perguntar, vem cá, qual é o medo que você está assistindo? Você não vai falar, estou assistindo um medo de 22,7. Não, porque não é uma grandeza física. Então, agora que a gente entendeu o que é uma grandeza física, vamos estudar os tipos de grandeza física, que são dois. Né? Na verdade, você pode subdividir as grandezas físicas entre vários tipos, mas essas duas categorias que a gente vai focar agora são muito importantes para entender. As grandezas físicas ou elas são escalares ou elas são vetoriais. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, as grandezas, o tipo de grandeza física escalar, ele constitui apenas de um módulo, ou seja, um tamanho, uma magnitude e uma unidade de medida. Então, um exemplo disso é, por exemplo, se eu te pergunto qual é o seu peso, você vai falar 65 quilogramas, entendeu? Você vai falar o 65, que representa o módulo, representa o tamanho do que você está medindo, e a unidade de medida, que é o quilograma. Mesma coisa, se eu pergunto a sua altura, você vai falar, bom, 1,70 m ou 1,7 metros. 1,7 é o módulo e metro é a unidade de medida. Se eu pergunto para você quanto tempo você planeja dormir hoje à noite, você vai falar 8 horas e meia ou 8,5 horas. O que isso significa? Isso, o 8,5 é o tamanho, é o módulo, e as horas, a hora é a unidade de medida. Então, essas são os tipos de grandeza escalares, que você tem só um tamanho e uma unidade de medida, um módulo e uma unidade de medida. Outro exemplo, por exemplo, é a potência. Se eu pergunto para você qual é a potência dessa luz aí que está iluminando a sua escrivaninha onde você está estudando, você vai falar, olha, tem 100 watts, é a potência da minha luz, da minha lâmpada.
E você vai falar 100, 100 é o tamanho, watts é a potência. Mais nada, você não precisa falar mais nada, fez sentido total. Já as grandezas vetoriais, vocês precisam mais do que apenas o módulo e uma unidade de medida. Você precisa disso, né? O módulo e a unidade de medida, mas você precisa também de direção e sentido. E qual é a diferença entre direção e sentido? Isso é uma coisa até importante que muita gente confunde. A direção, ela é ou horizontal ou vertical. Pode ser também na diagonal, tem várias direções, mas as mais importantes para a gente focar aqui é a direção horizontal e a direção vertical. Botei as setinhas. Agora, já o sentido, ele é para onde você está indo. Então, se você está na direção horizontal, você tem que identificar ainda o sentido, se ele é para a esquerda ou para a direita. Se você está na direção vertical, você tem que identificar se o sentido é para cima ou para baixo. Então, uma grandeza física vetorial ela tem que ter tudo isso. Módulo com unidade de medida, a direção e um sentido. E vou te dar alguns exemplos disso, então. A aceleração, por exemplo. Se eu só chego para você e falo, olha, eu acelerei 10 metros por segundo quadrado. Você vai me perguntar, ué, para onde você acelerou? Eu posso ter acelerado na direção da parede, posso ter acelerado na direção da porta, posso ter acelerado para o chão, se eu tiver pulado da janela, vou ter acelerado para baixo. Tem várias maneiras para eu ter acelerado. Outro exemplo, por exemplo, é a velocidade, a mesma coisa. Eu vou falar, olha, eu andei numa velocidade de 10 km por hora. Mas aí você vai me perguntar, ué, para onde que você andou? Qual é a direção e qual é o sentido? Você andou horizontal? Você andou numa estrada? E aí você andou para a esquerda ou para a direita? Você vai me perguntar isso. Força, a mesma coisa. Se eu pego uma caneta aqui, que eu aplico uma força nela, falo, ó, apliquei uma força de 10 newtons nessa caneta. A caneta, ela saiu do meu braço, ela foi para lá. Então quer dizer que eu apliquei uma força nessa velocidade. Podia ter aplicado naquela, podia ter aplicado nessa, aí ela ia bater no meu rosto. Então, essa é a diferença entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As vetoriais, elas precisam de uma direção e de um sentido. E aí, então, vou terminar com uma dica para vocês conseguirem diferenciar a grandeza escalar e vetorial, vamos dizer assim, numa prova. Se vocês tiverem que diferenciá-las rapidinho, vocês se perguntam para onde, entendeu? Se não, eu vou explicar melhor. Se você está tratando de uma grandeza, vamos dizer, por exemplo, a altura. Eu falo, olha, a minha altura, ela é 1,75 m. E você me perguntar, essa é a sua altura para onde? Não vai fazer sentido, né? Minha altura para onde? Minha altura é a mesma. Se eu estiver deitado, se eu estiver em pé, se eu estiver em qualquer lugar. Ou se eu te falar, olha, eu dormi hoje 8 horas e meia. Você vai perguntar para onde? Eu falo, ué, faz sentido. Dormir para onde? Como assim? Dormir 8 horas e meia? Aqui na China, qualquer lugar do mundo, eu dormi 8 horas e meia. Então, se não fizer sentido quando você perguntar para onde, ela é uma grandeza escalar. Mas se fizer sentido, ela é vetorial. Eu vou te dar, vamos voltar para os exemplos ali e vamos perguntar para onde, sempre que eu for te falar uma grandeza vetorial. Eu vou falar para você, olha, eu apliquei uma força de 50 newtons na bola de futebol quando eu chutei ela no gol. Aí você vai me perguntar para onde? Eu falo, pro gol. Se eu fosse um zagueiro, por exemplo, eu teria aplicado essa força na bola na direção contrária do meu gol. Então faz sentido você perguntar para onde que você aplicou essa força. Mesma coisa que se eu falar, olha, eu peguei o meu carro e eu acelerei, vamos supor, eu acelerei 10 metros por segundo quadrado. Ou andei numa velocidade de 50 quilômetros por hora. Você vai me perguntar, ué, para onde? Você foi na direção do mar? Você foi na direção da montanha? Você foi na direção da estrada? Você acelerou para onde? Faz sentido também. Então, essa é um macete aí para vocês diferenciarem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Você pergunta para onde? Se fizer sentido, quer dizer que é vetorial. Não fez sentido, é escalar. É tudo isso que eu tenho para vocês.